No Instagram, você é protagonista ou plateia? Eu convido você a refletir com a gente um pouco sobre a saúde mental e as redes sociais, mais precisamente o Instagram. Em uma entrevista, a psicóloga Aline Lopes embarcou comigo nessas reflexões. Texto de Mivren Braga, publicado no site redeessencia.com.br em 22 de julho de 2025, lido pela autora. Pare um pouco e reflita. Como é a sua atitude no seu perfil do Instagram? Você é protagonista? Algumas características do perfil protagonista são postar o que tem vontade, postar o seu dia a dia, suas tarefas, comidas, postar seus pensamentos e reflexões sobre o que você está pensando no momento, seja no story ou no feed. Você é plateia? Aqui são algumas características desse perfil. É aquela pessoa que quase nunca posta, mas está vendo tudo que os outros publicam. É comum ver stories com poucos segundos postados. Você não perde um post sequer, nem nos stories, nem no feed. A primeira pergunta é: como a dinâmica entre ser protagonista e plateia nas redes sociais, como o Instagram, pode influenciar a saúde mental das pessoas? Abre aspas. A gente observa que as pessoas que consomem muito conteúdo nas redes sociais muitas vezes estão sendo influenciadas. Não é à toa que surgiu a nova profissão de influenciadores digitais. Quando essas pessoas consideradas protagonistas têm um determinado poder sobre as pessoas que as assistem e têm engajamento, elas podem de fato influenciar a ponto de formar opiniões, incitar um estilo de vida e padrões de consumo. Em alguns casos, esses novos ideais são irreais para a realidade da maioria das pessoas. Outro ponto a se considerar são o que consideramos as bolhas nas redes sociais, onde a pessoa vai receber os mesmos tipos de conteúdo, opiniões, estímulos de consumo e estilo de vida. A bolha influencia bastante como a gente percebe o mundo e pode também influenciar em como a gente toma as nossas decisões, pois as crenças se reforçam constantemente, sem a ponderação de ideias contrárias. As bolhas também podem reforçar intolerâncias com as diferenças de todos os tipos. As pessoas que são plateia podem ter um tipo de dinâmica de consumo de conteúdo que pode não ser boa para elas. Consumir muito conteúdo, sobretudo de influenciadores digitais ricos, fitness, com estilo de vida muito luxuosos, pode fazer quem consome esse conteúdo a se colocar em um lugar de comparação constante. Se essa comparação toma proporções intensas, sentimentos de vergonha podem surgir e esta pessoa pode se tornar muito insegura, ter medo de exposição, se achar insuficiente. Ao mesmo tempo, a pessoa do perfil protagonista pode aumentar a vaidade, pois percebe que está ganhando poder, engajamento e sendo, entre aspas, desejada. O engajamento gera um sentimento de reconhecimento também. Em alguns casos, esse reconhecimento é real, genuíno. Em outros, nem tanto. No caso de quem é protagonista, pode surgir uma certa dependência de engajamento constante para alimentar sua autoestima que fica condicionada à aprovação dadas pelos likes, comentários e compartilhamento. Este efeito também é nocivo para o psicológico. A autoestima que vem dessa dependência de aprovação não é verdadeira, pois a autoestima se torna muito frágil e vinculada às reações dos outros. Fecha aspas. Agora me fala, de que maneira a comparação constante com a vida de outras pessoas nas redes sociais pode afetar a autoestima e provocar sentimentos de inveja e insatisfação? Abre aspas. Quando se está muito imerso no consumo das redes sociais, pode-se começar a ter uma sensação de que algo está errado com a própria vida, porque se vê tantas pessoas felizes, realizando coisas, sendo a melhor nisso ou naquilo, estando muito bonitas ou tendo muitos eventos sociais. Essa falsa sensação de realidade nas redes sociais começa a distorcer o senso de realidade. Pessoas ansiosas e com baixa autoestima têm mais tendência a se comparar, e isso começa a provocar um sentimento de inveja e insatisfação com a própria vida. Porém, isso pode acontecer porque o senso de realidade está afetado. Ela pode acreditar que todo mundo está muito bem e ela está muito mal. Ou também tenta se impor padrões de vida muito diferentes da sua realidade. O Instagram e as redes sociais são muito sobre imagem, marketing e persona. Se a gente comprar muito esta imagem polida, como a certa e verdadeira,
começamos a nos comparar com as coisas que são irreais. O que a comparação excessiva gera para a maioria das pessoas é sofrimento e ansiedade. Em casos extremos, isso pode se tornar de fato um transtorno como ansiedade generalizada, fobia social, transtornos alimentares, entre outros. No caso da fobia social, é comum haver algum tipo de histórico de bullying ou cyberbullying no qual a pessoa foi realmente humilhada ou viu outros sofrerem isso. Fecha aspas. Se você se colocou na categoria protagonista, é provável que em algum momento você se veja pensando: o fato de consumir muito conteúdo pode aguçar ainda mais pensamentos de julgamento e humilhação de quem não está em determinado padrão social, estético, de estilo de vida. Os transtornos alimentares acontecem muito pela pressão estética que existe ao redor do padrão de beleza magro fitness e ele afeta sobretudo as mulheres. Esses quadros podem evoluir ao longo do tempo para depressão, caso não sejam tratados. Por isso, é muito importante que a gente entenda que a rede social faz muitos recortes da vida e nunca se vê todos os lados da vida de uma pessoa, sobretudo os ruins. Fecha aspas. Será que isso é legal de postar? O que será que vão pensar de mim? Talvez você poste, talvez não, ou talvez poste e depois apague. Fica conferindo as notificações para saber quem curtiu a publicação, quem visualizou os stories. Essa cobrança excessiva pode ser nociva, podendo trazer sintomas de auto-julgamento e outros autos, de autoimagem, pelo uso excessivo de filtros, que provocam em alguns momentos sintomas de ansiedade. Caso você se enquadre na plateia, provavelmente você deve achar sua vida sem graça e, com o tempo, desenvolver sintomas de inveja, ansiedade, depressão e até alguns autos. A vida de fulano é tão legal, parece sempre feliz. São exemplos de alguns pensamentos que surgem ao rolar o feed. Quais são os efeitos psicológicos de constantemente buscar validação através de curtidas e comentários no Instagram? Abre aspas. As redes sociais têm um modo de funcionar que faz com que a gente sinta muita satisfação em receber curtidas, comentários, não só pelo engajamento em si, mas porque a plataforma, além de proporcionar visibilidade, também recompensa mais, entrega mais o seu conteúdo quando você tem engajamento, quando as pessoas curtem e comentam suas postagens. Este mecanismo mexe ainda mais com o nosso sistema de recompensa cerebral e pode causar uma dependência psicológica desta aprovação constante. As pessoas que estão na rede em busca de validação através de comentários e curtidas, quando não os recebe, pode se sentir muito mal e inferiores. Ela pode passar a buscar formas de se apresentar na rede social que não necessariamente tem a ver com ela. Isso vai criando uma persona, ou seja, uma máscara social distante do que a pessoa realmente é, só para ela ter aceitação. Também pode gerar tristeza, sensação de inferioridade, quando ela se expõe como ela realmente é e não recebe essa aprovação. Esta pessoa se questiona se está errada em ser como é, passa a se depreciar, querer ser diferente e quer seguir o padrão mais aplaudido. A autoestima sofre com essa postura, pois esta pessoa passa a negar a si mesma para valorizar quem ela não é. No fundo, o que muitas pessoas buscam nas redes sociais é ser bem vista e querida, sem considerar que ser querido não tem, necessariamente, a ver apenas com o número de curtidas ou comentários. Fecha aspas. Seja protagonista ou plateia, os cuidados com a saúde mental e com o autoconhecimento devem andar sempre juntos, para que as redes sociais não se tornem um lugar que traz sofrimento e autoflagelos. Afinal, está a um toque na tela e pronto. Ora protagonista, ora plateia. Quais estratégias podem ser adotadas para manter um uso saudável do Instagram, evitando que ele se torne uma fonte de sofrimento emocional? Abre aspas. Antes de tudo, a gente precisa diminuir o tempo de uso das redes sociais e o tempo de tela. Porque a gente está ficando muito condicionado a ver anúncios explícitos e implícitos, incitando o querer, o desejar exagerado. Queremos consumir cada vez mais, se impor um estilo de vida diferente do que nos é possível, causando sofrimento. Precisamos também filtrar os conteúdos que a gente segue. É muito importante observar se a gente está se sentindo mal porque a gente está seguindo uma bolha de pessoas com padrões de vida irreal ou conteúdos que mexem muito com nossas inseguranças. É necessário consumir menos conteúdos que causam esses gatilhos de consumo e comparação. Fecha aspas. E para finalizar,
Conta um pouquinho. Como podemos diferenciar entre o uso saudável e o uso prejudicial das redes sociais? O uso prejudicial das redes sociais é aquele que nos causa ansiedade, tristeza e a sensação de comparação constante. Se isso está acontecendo com frequência, é sinal que a gente precisa filtrar os conteúdos que a gente consome e diminuir o tempo de tela de alguma maneira. Para diminuir o tempo de tela, tem vários aplicativos que ajudam, que bloqueiam o acesso a determinados aplicativos para que acesse a utilização. Este é um grande auxílio, principalmente quando se está muito, entre aspas, viciado, muito condicionado a usar redes sociais. A dica final é reduzir o tempo de tela e buscar seguir, de fato, pessoas reais, pessoas que sejam honestas e compartilhem mais o seu dia a dia, com menos enfoque em vendas constantes e marketing agressivo, e trazer mais para perto a realidade e as coisas que nos ajudam a refletir sobre o que a gente realmente precisa e é. Fecha aspas. Você ouviu o texto no Instagram Você é Protagonista ou Plateia? Publicado no site redeessencia.com.br em 22 de julho de 2025.